futuro chegou na tela do presente. É a nossa cara, é a TV da gente, a TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer, tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação, na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver, com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário. Agora, o programa do fim de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 16 minutos. Em primeiro lugar, como sempre, agradecer a Deus por mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março. Segundou. E em primeiro lugar, como sempre, agradecer a Deus por mais um dia, por mais um início de noite aí que está chegando, que seja realmente de muita paz, de muita alegria na sua casa, no seu lar. Ao empresário que hoje labutou o dia inteiro, que tenha sido um dia realmente satisfatório, um dia positivo para também todos os seus colaboradores e, claro, a você, cliente, que esteja tudo bem, né? Tudo bem com você, com toda a sua família. Muito obrigado a todos vocês que estão ligados agora nas nossas plataformas digitais, e são muitas plataformas. Agradecer a você que está agora ligado no Facebook Diário do Sertão. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Você que está no nosso link tvdiariodosertão.com.br, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que está na Netline HDTV Canal 3, você sabe, Canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão na Netline HDTV. Você que está no nosso canal do YouTube, hein? Olha, voltou o canal do YouTube, então, lá no canal Diário do Sertão. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Interajam conosco. Você que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito obrigado também. Você que segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ, muito obrigado pelo carinho. Você sabe que na nossa homepage você está assistindo agora o programa ao vivo e você tem todos os programas na íntegra para você assistir quando quiser, a hora que quiser, tá certo? Então vai lá e segue a homepage. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, Programa Checkmate. Lá você não assiste o programa ao vivo, mas também tem todos os programas na íntegra para você assistir, compartilhar, fazer o que quiser, tá certo? Muito obrigado a todos que seguem o nosso Instagram. Vai aparecer, acabou de aparecer aí no teu vídeo, ó. Nosso Instagram é esse aí, hein? Programa Checkmate TV. Vai lá, segue o Instagram. Lá no Instagram você tem tudo o que acontece no balanço diário, quem é o entrevistado do dia, qual a temática que nós vamos tratar. Lá você também pode sugerir pautas, você vai interagir comigo. Lá você não tem fake news, porque aqui nós não tratamos de fake news.
Aqui nós só tratamos de fatos. Então pode seguir o Instagram, siga agora, Segurança Total, pode compartilhar com credibilidade, ok? Nosso WhatsApp vai aparecer aí agora, ó, 83 o DDD 986531759. Acabou de aparecer no seu vídeo o nosso WhatsApp. Muito bem. Agradecer a você, dona de casa, minha companheira de todos os dias. Estamos iniciando mais uma semana e eu quero agradecer a você por permitir, né, que eu entre na sua casa, no seu lar, em todos os cômodos, onde você estiver agora, na sala, na cozinha, nos quartos, na varanda, no quintal, na calçada, no banheiro, onde tiver, porque com as nossas plataformas digitais, você com o seu smartphone, seu computador ou sua TV, você assiste o programa ao vivo. Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por permitir que a gente entre todos os dias no seu lar, tá certo? Olha, gente, no programa de hoje nós vamos tratar de um assunto de alta relevância, hein? Um assunto realmente que é importante para toda a sociedade, não apenas aqui do sertão paraibano, mas toda a sociedade do Brasil inteiro. Nós vamos tratar de um tema que é discussão, tá? Em vários grupos de WhatsApp, em vários locais de encontros, né? De pessoas esclarecidas. Você sabe, o Balanço Diário é um programa que ensina e emociona, tá? Então, realmente, é um perfil diferenciado, sei disso, é um programa que traz conteúdo para você e toda a sua família. Então, você que quer aprender, você que quer se emocionar, você que quer realmente assistir um programa com temas polêmicos, com temas importantes para você e toda a sua família, esse é o lugar. Balanço Diário, tá bom? Então hoje eu vou tratar de falar um pouco menos, tá? E focar mais, porque o assunto é muito vasto e o tempo não é suficiente para a gente tratar de tudo. Inclusive, os nossos convidados de hoje já estão comigo, tá? A temática de hoje nós vamos tratar sobre crimes de responsabilidade em tempos de pandemia. Pois é, talvez você, telespectador, talvez você não tenha antenado ainda para isso, né? Não tenha realmente ainda prestado atenção. Mas no dia a dia acontecem vários crimes de responsabilidade. Crimes esses que estão passando impunemente, essa é que é a verdade, até porque a sociedade, infelizmente, a sociedade, eu digo infelizmente, ou talvez seria felizmente, eu não sei como vai ser a tua visão, né? Mas a gente aceita muito as coisas, sabe? De forma passiva, essa é que é a verdade. Estamos acostumados a ouvir, ver as coisas acontecerem e simplesmente ficarmos totalmente quietos, né? Sofrendo, mas calados. Então é importante que a gente tenha esses espaços, tá? Na mídia principalmente, mídia séria, mídia de credibilidade, para tratar sobre esse assunto, tá bom? Então, crimes de responsabilidade em tempos de pandemia. E já está aqui comigo no estúdio, olha só, hoje eu vou começar logo direto aqui com nossos entrevistados, tá? Porque, como eu disse, o assunto é muito vasto. O tempo é pouco para o que a gente vai tratar aqui. Então, olha só, ele é militante sociopolítico cultural, licenciado em História e Geografia pela UFPB, inúmeras especializações, desenhista técnico da CEPLAN, Secretaria de Planejamento, PMC de Prefeitura, né? Prefeitura Municipal de Cajazeiras, diretoriano
do Partido dos Trabalhadores aqui de Cajazeiras, tá? Também quero deixar bem claro uma coisa, não se trata de um programa político, tá? É importante isso. Algumas pessoas estão pensando assim, é um programa de direita, é um programa de esquerda. Não, é um programa que vai tratar o que é óbvio, tá? O que é óbvio, né? Agora, se o óbvio vai chatear setores de direita ou de esquerda, cabe a você. Mas nós vamos tratar o que é óbvio, tá? Então, quem está conosco aqui é Nonato Saraiva. E ele vai dar agora, passar para vocês boa tarde e as considerações iniciais. Nonato, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, seu boa tarde. Eu que agradeço pelo convite, Fernando, né, de estar aqui, outras vezes já fui convidado, inclusive eu coloco o meu grande amigo e um dos grandes pensadores da nossa cidade, Irlânio Cavalcante, já me convidou outras vezes a seu pedido para a gente vir debater alguns temas aqui. Minha correria é muito dinâmica demais e não deu tempo, né? Mas foi bom você colocar em relação à questão política. E primeiramente, boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui, vendo, nos seguindo nos grupos os quais eu faço parte no país todo, que estão interligados agora a nível nacional com esse nosso debate, né? Ontem foi uma polvorosa, né? À noite eu fiz uma divulgação e o pessoal estava, agora à tarde já me mandaram, né? Os comunicados e as inserções já dizendo que estão esperando já para esse debate, né? Boa tarde aos nossos também debatedores que estão remotamente, né? Se preparando para dar suas participações. E agradecer a você por esse convite, porque é uma oportunidade da gente fazer um contratempo, né, em relação ao que a gente escuta, o que a gente vê nas demais mídias por esse país. Então, muita coisa colocada a revelia do conhecimento humano, né, do conhecimento científico, e muitas coisas estão acontecendo agora exatamente por essa falta de profundidade no conhecimento do que está se lidando. A coisa é muito séria, né? É um advento terrível, por demais perigoso para a nação, né? Eu, apesar de ser um militante, mas critico a falta também de ação das oposições neste momento, porque nós temos, como você colocou muito bem, inúmeras formas de crime de responsabilidade acontecendo às nossas vistas. E a gente não vê esse embate mais efusivo dessas frentes. Parece que é como se estivesse esperando algum advento descer e acabar. E ao mesmo tempo que as pessoas morrem e as tragédias acontecem, muitas pessoas estão se beneficiando com isso. Muitos ficaram trilionários com essa pandemia. E aí nós vamos entrar daqui a pouco nesse assunto, destrinchar isso e apontar. E eu vou trazer um dos maiores crimes de responsabilidade nesta pandemia daqui a pouco para vocês. Meu boa tarde, já quase boa noite, né, a todos, e um agradecimento novamente pelo convite para esse debate. Muito bem, Nonato Saraiva, uma alegria, tá? Uma satisfação ter você aqui conosco, pela primeira vez, né? Pela primeira vez no Balanço Diário, nunca esteve também nos outros programas apresentados por mim. Só uma observação, eu fazia participação com a professora, acho que é Maria do Carmo, né? Aqui, Maria do Carmo, duas vezes por mês aqui, mas quando começou a pandemia a gente parou, né? Isso. Muito bem, quem está conosco também já, né? Conectado conosco... Não está nenhum dos dois, não? Ainda não? Muito bem. Então, já estamos aí. Olha, quem vai estar conosco já conectado é o doutor Paulo Sabino, advogado, tá? Vai estar aqui conosco também ao vivo, não aqui no estúdio, por questão aí de precauções, de segurança devido à pandemia. Nós preferimos realmente que eles ficassem... em casa, no escritório, remotamente, mas estarão ao vivo conosco aqui. Então, o doutor Paulo Sabino, advogado, e o professor já estão comigo. Muito bem, já estão aí, ok. Doutor Paulo Sabino, muito obrigado por ter aceitado participar do programa, mais uma vez aqui comigo no Balanço Diário. O seu boa tarde, suas considerações iniciais.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Herbert, professor Herbert. Boa tarde, Donato. Boa tarde a todos os ouvintes, internautas da TV Diário do Sertão. É sempre uma alegria renovada estar aqui com vocês. E em momentos em que a sociedade reclama de tantas discussões profundas, é necessário que cada cidadão dê a sua participação. E hoje nós estamos aqui exatamente para participar do seu programa e falar sobre os temas que foram propostos pela produção do seu programa. E como eu já ouvia você adiantar, né, na sua iniciação, você já se reportava sobre de não fazermos um programa político, mas um programa de discussões sobre o atual momento em que o Brasil vive. Não resta dúvida que haveremos de tratar sobre diversos assuntos e que, em alguns instantes, poderemos também nos reportar questões políticas. Até porque, evidentemente, todo esse processo que o Brasil vive hoje está dentro de um contexto geral que necessita de uma discussão que vai além das questões sanitárias e se visualiza a necessidade de que todos os poderes e toda a sociedade civil organizada possa se manifestar e dar sua contribuição nesse momento de grave dificuldade, né, que nós estamos passando em nosso país. Então, para mim, nesse momento inicial, uma alegria renovada e antecipadamente os meus agradecimentos pelo convite. Muito bem. Doutor Paulo Sabino, advogado, está ao vivo conosco, por chamada de vídeo, tá certo? Mas interagindo em tempo real aqui conosco. O nosso outro convidado, esse já já tem carteirinha. Oi? Deu um probleminha? Bom, deixa eu falar com vocês aqui. Acabei de receber uma notícia muito triste, né? Eu já não sei mais nem o que dizer, tá certo? Acabou de chegar para mim aqui essa notícia que nos deixa realmente tristes demais, porque uma pessoa que a gente tinha assim um carinho, um apreço, né? Um homem honesto, trabalhador, não foi Covid, porque também não só se morre de Covid nesse país, né? Existem outras patologias, e eu lamento muito informar a todos que o nosso querido empresário, comerciante aqui da cidade de Cajazeiras, conhecido como Zivó, acabou de falecer, tá? Comerciante de Cajazeiras descobre tumor na cabeça e acaba morrendo em hospital do Ceará. Faleceu na tarde desta segunda-feira o empresário Antônio Pereira Sobrinho, mais conhecido como Zivó. Produção, tem a foto dele aí, por gentileza, do Zivó, que eu estou falando aqui, a matéria. Vocês podem botar dividindo tela aí, por gentileza, a foto dele. É possível? Tá na matéria do Diário do Sertão, viu, essa matéria, viu? Então vamos lá. Eu acabei de mandar para vocês aí agora, viu, produção? Vamos lá. Então, Antônio Pereira Sobrinho, mais conhecido como Zivó, de 53 anos. Zivó estava internado há cerca de 50 dias na unidade de terapia intensiva, né? Na UTI, de um hospital particular de Fortaleza, capital do Ceará, após complicações de saúde. Segundo informações do empresário Otacílio Ribeiro, mais conhecido como Siloca, cunhado de Zivó, ele estava internado desde o início de fevereiro, após descobrir um tumor na cabeça. Tem a foto dele, produção? Zivó era um dos mais importantes comerciantes do ramo de panificadora do Alto Sertão da Paraíba. Aí está a foto do Zivó.
proprietário de uma das mais conceituadas panificadoras de Cajazeiras, localizada na zona sul da cidade. Natural de Palmirim, no estado do Ceará, Zivô trabalhou durante muitos anos como caminhoneiro. Depois decidiu largar a estrada para montar seu próprio negócio e criou uma panificadora na zona sul de Cajazeiras, nas proximidades da paróquia São João Bosco. Mas com o passar dos anos, com o apoio da família, se tornou referência em panificadora na região. O nome dele é Zivó, se eu não me engano é Zivó, né? É que na matéria o O está com acento circunflexo, né? Tá Zivô, mas o nome é Zivó, tá? O apelido dele, né? O corpo de Antônio Pereira Sobrinho será transladado para Cajazeiras ainda nesta segunda-feira. E o velório ocorrerá em sua própria residência, localizada por trás da paróquia São João Bosco. O sepultamento ocorrerá amanhã, terça-feira, no cemitério Coração de Maria. Lamentamos muito aí essa perca, mais uma. Eu já não sei mais nem o que dizer, sabe, Nonato? É uma coisa absurda, sabe? Como está morrendo gente, morreu aí o irmão Lázaro, né? Enfim, a gente acorda de manhã com medo de olhar a rede social. Você acorda com medo de ir no Instagram, tá certo? De olhar os grupos, porque quando você vê uma foto, você já pensa logo que a pessoa morreu, porque é só o que a gente vê, né? Lamentável. Então a minha amiga Giana, a esposa dele, né? Meus pêsames, sinceros pêsames, nossos sentimentos a toda a família desse cara fantástico, né? Que infelizmente, novo, como diz aí na matéria, né? 53 anos de idade, tanta coisa a viver ainda, tanta coisa a fazer, mas infelizmente foi embora. Muito bem, já estão comigo, né, o pessoal, produção? Produção, o pessoal está comigo? Ainda não? Muito bem. Vamos então, deixa eu chamar aí o clima-tempo, vamos lá, produção? Vamos saber como é que está aí o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região, tá certo? Clima-tempo agora no Balanço Diário, vamos lá. A segunda-feira será marcada por pouca chuva na região Nordeste. A expectativa é de pancadas passageiras em todo o leste da região, inclusive nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e também sobre a capital Salvador. O tempo fica firme no centro-oeste baiano, enquanto o Maranhão e o Piauí devem ter chuva apenas entre a tarde e a noite. Em Natal, mínima de 24, máxima de 31 graus e em Aracaju, mínima de 22, máxima de 31 graus. Muito bem, o Clima-Tempo, serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região, aqui no Balanço Diário, às 17 horas e 38 minutos, estamos ao vivo aqui no programa. Bom, deixa eu começar então aqui com o nosso querido Nonato Saraiva. Já estão? Pronto. Deixa eu vir para cá. Já estão? Deixa eu me achar aqui. Pronto. Professor Herbert Melo, seu boa tarde, suas considerações iniciais, por gentileza. Eita, tá difícil. Professor Herbert, acho que o senhor desligou o som. O áudio. O som tá ligado. Pronto. O som tá em áudio. Pode falar agora. Também boa tarde, meu amigo Fernando Antônio. Boa tarde aí os espectadores do Balanço Diário. Boa tarde, meu amigo Paulo Sabino, advogado da cidade de Cajazeiras. Ao amigo Donato também, uma alegria fazer parte dessa bancada. A parabenizar o amigo Fernando Antônio pelo horário, um horário realmente bem mais interessante. Um horário em que acredito a comunidade está
em casa, sem dar aquele corre-corre do meio-dia para 1h da tarde, e para os assuntos essenciais necessários, é bem melhor para o debate. E já aqui falando sobre o tema, é um tema extremamente palpitante, extremamente contemporâneo, extremamente explorável, irá aí o nosso jurista de carteira maior, o doutor Paulo Sabino, e falar sobre responsabilidade e os crimes de responsabilidade em tempos de pandemia, relacionando aqui aos crimes que estamos vivendo, acompanhando e percebendo na sociedade, é de fundamental importância para que os nossos espectadores aí, para quem está em casa, para quem acompanha a TV Diário do Sertão, tenha o melhor da informação, o melhor do conhecimento, para poderem tirarem as próprias conclusões. Eu vou só registrando aqui, meu amigo Fernando, estou um pouco cansado, a garganta está com aquele arranhado, tive um pouco de febre, mas não podia deixar de prestigiar aqui vocês e fazer aqui um esforço para participar e dar minha contribuição. Torcendo aqui para que não seja a Covid, que eu já tive. Vamos embora, porque pode ser uma crise de garganta, um outro problema, mas estou aqui para participar, dividir as ideias e contribuir da melhor forma possível. Certo? Muito obrigado, vamos lá. Já deram o seu boa tarde, né? Já estão comigo aqui o professor Herbert Melo, o doutor Paulo Sabino e aqui no estúdio ao vivo, Nonato Saraiva. Olha, é o seguinte, eu vou começar aqui pedindo logo com o Nonato aqui, fazendo aqui logo um início assim bem impactante no programa, tá certo? E vocês dois aí, claro, obviamente, querendo falar, né? Pode aproveitar a fala do Nonato e entrar também na discussão, sem problema nenhum, tá bom? Nonato, eu vou começar com você perguntando logo o seguinte: o que houve com o Brasil? Tá certo? E quando eu pergunto assim, o que houve com o Brasil, como eu falei antes, nada de lados políticos, mas quando a gente fala no país, quando a gente fala no Brasil, não existe a pessoa viver sem, indiretamente ou diretamente, estar ligado à política, tá? A política, ela convive com a gente, isso é fato, né? Então, eu queria que você fizesse assim, um parâmetro rápido, tá? Você que, inclusive, faz parte, é militante do Partido dos Trabalhadores, eu queria que você fizesse assim um parâmetro rápido, desde o que vocês chamam, vocês colocam como golpe, tá? Desde o golpe até hoje, o governo Bolsonaro. O que é que você pode dizer a respeito disso? O que houve, o que está havendo com esse país? Complementando ainda a nossa participação, eu queria dar um abraço aqui de uma certa distância aos nossos dois amigos que estão no debate, o amigo Herbert, de outros carnavais, Herbert, professor, meu amigo pessoal, doutor Paulo Sabino, e guardadas as devidas proporções e deixando de lado as paixões políticas, que nesse momento a vida é mais importante do que qualquer paixão ou necessidade ou filosofia, nós temos a filosofia da vida nesse momento. Eu vou até ser bem rápido nessa questão, porque muitos não consideraram um golpe, foi uma questão mais de exceção, que, já que a gente vai entrar um pouco na questão jurídica, muitas coisas contribuíram para essa situação que nós estamos vivenciando hoje. Algo desde os anos 90 que vem se preparando o estado de exceção nesse país, e aí nós temos isso dentro do próprio judiciário, situações que a gente não fica assim atônito, como é que isso está acontecendo? Por que determinados posicionamentos estão sendo tomados por juízes, por promotores, e agora a gente viu os diálogos do Intercept, a Operação Spoof, que mostrou à sociedade uma trama gigantesca, jurídica, criminosa, que impediram liberdades políticas em detrimento de um projeto de assentamento de um modelo neoliberal que trouxe como consequência essa situação ingovernável que aí está.
Então, isso é uma continuidade, é consequência de um processo de instalação de um modelo econômico que não prioriza o trabalhador, que não prioriza o pobre, que prioriza a ganância acima de tudo, acima da vida humana, e a gente está vendo isso diariamente no nosso dia a dia. Onde é que eu quero chegar? Já para entrar na questão dos crimes de responsabilidade, para deixar um pouco a questão política de lado, é mais porque tudo tem um começo, nós estamos uma parte do começo, né? Nós assistimos, Fernando, essa pandemia chegar. O que era o Brasil? O Brasil era um exportador de vacinas. O Brasil era um campeão mundial de imunizações. Nós éramos exemplo no mundo de como tratar epidemias. E o que aconteceu? Foram expulsos do país 15 mil médicos exatamente formados para esse tipo de guerra. Medicina de combate, médicos que vão para a África setentrional, lidar com ebola, varíola, todo tipo de pestes, tragédias naturais ou físicas, humanas. Esses médicos foram expulsos do país. E que falta eles estão nos fazendo agora? Nós não, eu digo, a demanda política local teve ainda o ato desumano de deixar essa pandemia chegar. Nós vimos, Fernando, assistimos 70 caminhões na Itália levando corpos e ficamos vendo aqui. Assistimos a pandemia chegar à China, que aí eu não aceito hoje como é que pessoas letradas ainda insistem nessa história de vírus chinês. Né? Vírus chinês, já que esse vírus ele é dos anos 30. Ele era um vírus frágil, ele não era um vírus mortal. Ele adquiriu a condição de vírus mortal com as suas mais de 15 mil mutações. 15.001 agora com a cepa da Amazônia, que é uma das mais fortes do mundo, e veio exatamente para nós. E quando esse vírus chegou na China, que os chineses dizem que em agosto de 2019 houveram casos nos Estados Unidos, em Maryland, que acometeram soldados do exército mexicano que foram para os Jogos Militares de Wuhan, certo? Aí já cai por terra essa história de vírus de morcego, porque esse povo sempre comeu morcego desde as guerras, da Segunda Guerra. E esse vírus se expandiu para a Europa. Via aérea veio para todo o país, para o Brasil principalmente. Só que nós vimos isso chegar. Como nós éramos países já acostumados a lidar com isso, a gente imaginava o quê? Que nós íamos ter comitê de crise. Nós íamos nos preparar, que toda pessoa sensata pensaria isso. Todo governo sensato fez isso. Mas não fizemos, assistimos a pandemia chegar, e aí o presidente disse que não morreríamos disso, porque pela condição de atleta, ele não pegaria, que o brasileiro tomava banho na lama, que era apenas uma gripezinha. Aí o senhor, a Osmar Terra, disse que não íamos morrer mais do que 800 pessoas. Aquela coisa do negacionismo começou ali. E as mortes começaram a aparecer no Brasil. E nenhum trabalho de contenção apareceu. Nós não vimos nada chegar vindo do governo. Pelo contrário, nós vimos medidas que foram de encontro ao que preconizava a Organização Mundial da Saúde, que eram, nos estudos que fizeram, que um grande erro também, aí eu aconselho alguém procurar um artigo chamado Autópsias de Bérgamo, no qual muitos infectologistas, inclusive do Brasil, viram que um dos grandes erros, porque eles não conheciam a pandemia na Europa, na Itália especificamente, foi a intubação emergente. Muitos casos não havia necessidade de intubação, mas como eles não conheciam, intubava todo mundo que chegava, e depois viram que apenas precisavam, depois de autópsias em cadáveres do Covid, que era apenas anticoagulante em muitos casos, porque ele coagula vasos que vão diretamente para pulmão, coração, cérebro e tudo, e muitas pessoas foram intubadas, morreram pela intubação, apenas em caso extremo deveria ser intubada. Então, houveram vários estudos, a ciência começou a trabalhar, mas a classe política não. A classe política viu nisso uma maneira de ganhar dinheiro. A classe bancária viu nisso uma maneira de ser mais milionário do que antes. Os bancos privados, que já tiveram lucros estupendos, que superaram os últimos 25 anos, ao invés de se juntarem na luta, receberam do governo 2 trilhões e 250 bilhões para emprestar dinheiro a empresários que podiam quebrar nesta crise. E esses empresários a juros perdidos, eles iam dar como garantia seus patrimônios. Então, ao invés de fazer como fizeram em todos os países do mundo, empréstimo de guerra, o que houve na Europa, o que houve na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, até mesmo nos Estados Unidos, o chamado empréstimo de guerra. Aqui aquele dinheiro que deveria vir para o combate foi para banco privado.
E aí está faltando agora no combate à pandemia, porque aquele dinheiro era para o empréstimo de guerra também das reservas cambiais, que viriam para o mercantil, o empregador de pequenos negócios, que tinha que sobreviver. As reservas cambiais existem nos países afora para esse tipo de caso. Quando houver uma tragédia natural, física, uma pandemia, o país tem essa reserva de contenção para que você haja e atue nisso. Em vários países da Europa, você não pagou, não é suspender não, é não pagar. O Estado que se propôs a assumir aquilo ali, o seu aluguel, água e luz, durante a pandemia. E o auxílio emergencial, o nosso é um dos menores do mundo, né? Todos os auxílios são acima de $1.000. Isso, aí eu pergunto, e aí entra na questão maior, que é um dos maiores crimes cometidos nesta pandemia, que foi um empréstimo paralelo ao corte de verba da Fiocruz em maio, e eu tenho uma denúncia maior agora. O Brasil foi convidado também ainda em agosto, entre maio e agosto do ano passado, para fazer parte de um grande consórcio mundial do COVAX, que cada país em suas regiões se comportariam como os organizadores das campanhas de vacinação. O Brasil seria o responsável pelas vacinações na América Latina. O Brasil não quis fazer parte. Em agosto do ano passado, 70 milhões de doses foram oferecidas pela Pfizer ao governo. Ele não quis. Também em agosto do ano passado, os insumos para combater, para ajudar no processo de intubação foram oferecidos. O governo não quis. Então nós tivemos o quê? O negacionismo, certo? A falta de ação na pandemia, um empréstimo a bancos privados de 2 trilhões e 250 bilhões, que só os 250 bilhões já dava para trabalhar na pandemia. Um auxílio emergencial pífio, inferior a todos. Esse empréstimo de guerra que teve em todos os países não aconteceu. A gente vê agora o Brasil ser o terror do mundo, o perigo, com a morte superando, já chegando aos 300 mil, quase 3 mil por dia, né? E parece que pela lógica aí deve superar os 500 mil. Então, todos, inclusive as pessoas de banco, as pessoas que também se beneficiaram com isso, são cúmplices dessa tragédia, devem ser acionados. Isso, outra coisa, professor, para encerrar, isso tem que ser registrado. A crise de Manaus tem que ser registrada, a falta de oxigênio em Manaus tem que ficar no registro. Sabe por que Nuremberg existe? Por causa das fotos dos crimes dos nazistas. Nós não estamos vendo aqui um genocídio, não. Nós estamos vendo um crime lesa humanidade. Genocídio é quando você vai direcionando o seu crime a etnias. Ouvemos direcionado aos índios, inclusive está na Corte Criminal de Haia. Mas o que a gente está vendo agora é um crime de lesa humanidade pela inércia e a falta de atendimento, como deveria todo estadista, todo líder ter feito. Muito bem. Eu aproveito a fala do Nonato Saraiva, né? E eu gostaria que doutor Paulo Sabino, doutor Paulo, antes de entrar em qualquer questão jurídica, né, que nós vamos tratar aqui no programa também, sobre os crimes de responsabilidade em tempos de pandemia, eu gostaria que o senhor, aproveitando a fala de Nonato Saraiva, o senhor dissesse aí como o senhor está vendo, né, essa atual situação pandêmica no nosso país. Por favor, doutor Paulo Sabino. Veja bem, Fernando, a situação é grave, é gravíssima, né? Antes, Fernando, eu queria aqui externar os meus votos de pesar, meus sentimentos, não somente em meu nome, mas em nome de toda a minha família, pelo falecimento do nosso querido amigo Zivó. É uma pessoa que eu conheci há muitos anos, né? Irmão de Givanildo, da esposa de Silouca, são vários irmãos. Aqui, nesse momento, eu não me recordo, peço até perdão, mas eu queria deixar de público os meus votos de pesar, nossa tristeza pelo falecimento de Zivó. Cidadão extremamente honesto, trabalhador e que contribuiu muito para a cidade de Cajazeiras. É uma pena que um jovem tenha perdido essa batalha, essa tão grave. Fernando, como eu dizia, e
pela sua indagação que você fez sobre essa atual situação pandêmica do nosso país. Eu queria dizer, Fernando, que hoje o nosso país está envolto numa nuvem negra, aonde a única perspectiva que nós temos é efetivamente que chegue essa vacina e que ela possa vir rápido, atender a todas as pessoas, a todos os grupos, para que a gente possa efetivamente estancar esse número de mortes que nós temos observado devido a cada dia, né? Nós hoje estamos numa média de morte, a média móvel de quase 2.300 pessoas diárias, né? Isso é um número que impacta toda a sociedade e tem causado um impacto também fora do nosso país, né? O Brasil hoje está sendo visto pelas outras nações como um país desidioso, um país que não soube cuidar dos seus integrantes, da sua comunidade, da sua sociedade. O que nós vemos hoje é o nosso país barrado em todos os aeroportos do mundo inteiro. Talvez 2 ou 3 países aceitem receber brasileiros. Eu sei que a situação é complexa em todo o país, mas o Brasil tem sido extremamente desidioso. O governo federal, ele brincou com essa pandemia há um ano atrás, março de 2020, as declarações que se dava do governo era que nós teríamos uma gripezinha, que quem fosse atleta iria se recuperar bem. E 3 meses depois, em julho e já em agosto, quando as grandes farmacêuticas já aventavam a possibilidade de chegada de vacina, ao Brasil foram oferecidas grandes quantidades de doses de vacinas. E o Brasil olvidou de fazer a compra, a aquisição dessas vacinas. Nós estamos vendo que países menores do que o Brasil, com estruturas menores, menos desenvolvidos que o Brasil, já adquiriram vacinas desde o mês de outubro, novembro do ano passado, e em janeiro já estavam vacinando. Não se pode negar que nós temos um país de dimensões continentais. Nós temos aproximadamente 220 milhões de habitantes, mas tudo é planejamento. A estratégia que o general montou foi uma estratégia extremamente equivocada. A estratégia que o capitão montou foi uma estratégia extremamente equivocada. O tratamento precoce pode ser que funcione. Eu sou um singelo advogado, mas o que a gente lê, o que a gente escuta, é que a ciência não comprovou que esse tratamento antecipado para a Covid exista. Então, é como diz um grande amigo meu, ele diz o seguinte: o remédio está aí, toma quem quiser e acredita quem quer. Entretanto, nós somos favoráveis à ciência, nós não podemos viver num momento como esse do empirismo. Nós não podemos ficar fazendo, num momento como esse, experiências com o medicamento A, B ou C. Nós tínhamos já que ter aderido a um grande programa de vacinação, né? Um programa de vacinação em massa. E hoje, eu gosto de sempre falar na atualidade, hoje, 500 notáveis do Brasil escreveram uma carta ao governo Bolsonaro, escreveram ao Congresso Nacional pelas suas 2 casas, escreveram ao Supremo Tribunal Federal, e o governo federal já está tentando desclassificar as informações que estão ali colhidas, que estão explanadas naquela comunicação, e já está querendo minar todo aquele projeto que se monta naquele momento. Hoje eu vi uma reportagem em que o presidente do Supremo, Luiz Fux, está tentando uma reunião tanto com o Poder Legislativo como o Poder Executivo, como um organismo da sociedade organizada. Mas o que nós estamos vendo é que o Poder Executivo Central, ou seja, a Presidência da República, já está tentando fazer com que esse grande pacto que está sendo buscado nesse momento, para pelo menos mitigar os efeitos da pandemia, que esse grande pacto ele não venha adiante. É tanto que eu vi hoje uma reportagem no Globo
que o ministro Luiz Fux disse que vai ligar primeiro para Bolsonaro para saber se ele quer integrar, porque teria uma reunião marcada na próxima quarta-feira, e se for para ir conversar e no outro dia ele está fazendo aglomeração, a exemplo de ontem, não vai adiantar. Ou seja, tudo aquilo que a ciência prega, o que nós vemos é um governo central fazendo ao contrário. Né? Isso não é de agora, isso já faz um ano, e quem tem pago o preço disso tudo é a nossa população, que brevemente, pelas estatísticas que são feitas, se não houver uma política urgente, rápida e eficaz, daqui a pouco nós bateremos a casa de 400 mil mortos rapidinho. Isso não é o cavaleiro do Apocalipse que está falando, mas são as pessoas que têm estudado e diziam que nas primeiras semanas de março nós teríamos quase 3 mil mortes diárias. E está acontecendo. E estão já dizendo que, se não for estancado, o início de abril será batendo a casa de 4 mil mortos diariamente. E nós estamos vendo, esse final de semana foi crítico. Já não temos mais o kit de intubação. Em grandes cidades, a exemplo de São Paulo, está faltando oxigênio em várias unidades. Isso não precisa ir longe. No último sábado, nós vimos a tragédia batendo a nossa porta, quando a UPA de Cajazeiras também faltou oxigênio e tiveram que ser transferidos todos os internos naquela unidade de saúde para o hospital. Hoje eu ouvi uma notícia que, graças a Deus, chegou uma usina para auxiliar na UPA de Cajazeiras. Mas nós não estamos vendo essa política em todo o país. São Paulo estão morrendo por falta de leitos e já vão começar a morrer por falta de oxigênio e do chamado kit intubação. Então, Fernando, esse primeiro momento em que falo sobre essa pandemia, o que me vem é, além de uma grande tristeza, um grande desalento com essa política do governo central, é a preocupação com o futuro que se avizinha se não forem tomadas providências urgentes. Doutor Paulo Sabino, agora eu gostaria de ouvir o professor Herbert Melo. Professor, o senhor quer acrescentar alguma coisa na fala do Nonato Saraiva, do doutor Paulo Sabino? Fique à vontade. Eu gostaria, sim, Fernando. Eu acho que para as colocações iniciais, os nossos dois amigos são muito felizes. Em especial aqui quero pegar a fala do meu amigo, né, o amigo Nonato, porque é necessário que registre-se aqui, até porque essa matéria, como eu conheço aqui da TV Diário do Sertão, será publicada, será vista depois por outros internautas e que acompanham o trabalho feito pelo jornalismo eficiente aí da casa. Então, o registro de que a nossa conversa, pelo menos a ideia é essa, não é fazer politicagem, ou realmente defender bandeira A, ou bandeira B, partido A ou partido B, mas algumas coisas que foram ditas aqui pelos colegas são de fundamental importância e hoje o entendimento de uma população extremamente desinformada. Há quem diga que o poder no futuro será a tecnologia. Eu não concordo muito com isso, é um pensamento meu, a filosofia que eu estou desenvolvendo. Eu acredito que o futuro não é do instrumento em si, mas de quem detém o instrumento, certo? A construção de narrativas, a manipulação será o grande Deus do futuro. Isso na política, isso na publicidade, em várias outras áreas. Então, isso é que tem que ser levado em consideração. O problema é que contra dados, contra fatos, contra números, nós não temos muito o que dizer, já que a ciência é a grande orientadora, a grande matriz, né, do conhecimento, e contra esses números a gente não pode questionar a realidade. Então, hoje você tem um certo de seguidores aí do governo federal que fazem questão de apagar a verdade e não reconhecer a verdade. Então, a gente observa que a manipulação é muito mais forte hoje, muito mais poderosa do que a informação. O Brasil não é o país mais populoso do mundo, mas é hoje o responsável de a cada 4 mortes, 1 é brasileiro. Isso é um dado que não se pode negar.
Países bem mais populosos como a Índia controlaram a pandemia de forma bem mais eficiente. E assim também em relação ao mundo. Os americanos resolveram retirar o Donald Trump e a reviravolta nos Estados Unidos é maravilhosa, é espetacular. Eles reduziram o número de mortos nos Estados Unidos de forma exponencial. E aí entram algumas informações trazidas pelo amigo Nonato, eu acho que é esse o papel da imprensa. Infelizmente, aqui eu faço uma denúncia, nós temos uma imprensa extremamente descompromissada, extremamente alienadora, extremamente movida por forças obscuras e que eu, na minha coragem e na minha boa-fé, afirmo que são culpados também por esse número de mortos, Brasil afora, e por que não dizer na nossa região, porque quando você fala lockdown, cria-se toda uma parafernália de explicações estapafúrdias para dizer que o lockdown é ruim, né? Não é luftal, como disse ali o vereador, mas o lockdown é uma parada. O Brasil não viveu o lockdown. O mundo inteiro fez um lockdown, ou uma parada séria, e o Brasil não fez até agora. Primeiro, né, claro, incentivados pelo gestor federal. E depois porque o nosso povo não tem uma educação, não tem uma formação, e até por necessidade realmente, para fazer esse lockdown que seria essencial. E aí entra a fala do amigo Nonato, estou muito feliz, e eu quero enriquecer essa fala, quando ele diz que no resto do mundo, o poder central, e não só o executivo, mas toda, né, a sociedade em si, cobrou, né, dos seus administradores uma participação ativa na economia, que deu suporte, evidentemente, aos trabalhadores de menor capacidade de capital, a empresários, né, menores e até a grandes empresas, a grandes indústrias. Os americanos estão na contramão do que se entende por economia, o amigo Paulo Sabino sabe disso, eles estão imprimindo moeda. Os economistas, alguns anos atrás, diziam que isso é um crime para a economia. Mas a questão aqui não é economia, a questão aqui são vidas. Então o Brasil está na contramão de tudo isso. E insistentemente, boa parte da imprensa, boa parte dos negacionistas, boa parte dos desinformados, aqueles que são facilmente manipulados, que foram manipulados em 2018, continuam a negar e a dizer que tem que ir para a rua, que trabalhar. Mas é muito bom você ser um comerciante que tem um carro do ano e vai para o seu trabalho no ar-condicionado, tranca-se em seu gabinete, enquanto seu trabalhador em uma grande cidade brasileira é obrigado a pegar o transporte público, a se aglomerar de uma forma desumana e até animal, trabalham, evidentemente, em ambientes insalubres, sem a estrutura necessária para evitar a Covid. Estes que eles tanto carregam a ideia de pena, como eu vi a publicação recente aqui de memes, olha esse pobre pipoqueiro, esse pobre trabalhador. Engraçado, a elite brasileira trabalhou nesses últimos anos, desde 2016, para reduzir o salário mínimo, para destruir o nosso sistema previdenciário, para destruir outras garantias sociais que o trabalhador tinha. Então, essas informações, Fernando, estão chegando à população de forma equivocada, maquiavelicamente mal manipulada ou bem manipulada, para desfazer a ideia dos procedimentos científicos e de forma a fazer com que a população medíocre, mediana, a palavra medíocre, né, o mesmo que mediana, ou que não tem informação correta, viva um tipo de delírio, um tipo de ilusão, certo? Que não é a realidade do resto do mundo. Então, o que nós vemos no Brasil hoje vai entrar para o livro de história. Realmente, o que o amigo, o advogado, o professor Paulo Sabino falou, é uma possibilidade de ultrapassarmos os 400 mil e, se brincar, chegaremos a mais. Há estudiosos que dizem que o mês de maio de 2021 será o mês mais triste da história do Brasil, né? As mães enlutadas pelo número de mortos, e tudo isso, Fernando, por causa da desinformação, parte da imprensa. Nós temos jornalistas aqui da nossa região, que eu não os considero como tal, mas passam paulatinamente a informação errada, um governo que realmente, infelizmente, se fez ausente, se fez negacionista, se fez irresponsável, incompetente no trato da gestão da pandemia, e hoje as pessoas estão naquela máquina do passapano mesmo. Quem votou errado, quem não ainda consegue reconhecer que o atual gestor da Presidente da República é um genocida, me perdoe a palavra, é muito forte, se ele quiser me processar, fica à vontade, o professor Paulo Sabino está aqui para me defender, mas o genocida, ele realmente é responsável, direto e indiretamente, por uma série de mortes. Tanto é que eu tenho uma matéria aqui em primeira mão, de que as cidades em que, segundo virou por último, agora recentemente, foram as cidades que mais cresceram o número de mortes.
Em especial no aniversário dele de ontem, ele estava aglomerado, incentivando as pessoas a não usarem máscaras. Fez questão de evitar a medida provisória para que não se usasse máscaras. Certo? Dentro do Congresso Nacional, não só os senadores, mas os servidores de escala menor morreram com a Covid e eles fizeram questão de boicotar a informação. Então, o Brasil não viveu um lockdown, o Brasil não tem o apoio do Guedes, do seu poder central, né, no trato do mais simples. Esse auxílio está saindo na marra porque a oposição está brigando. R$150 o máximo que dá é para comprar 1 quilo de carne e um botijão de gás. Já no Brasil, lugares que estão sendo vítimas de ataque da população, porque a fome está chegando, está apertando, porque não é só uma questão de pandemia, já não há emprego desde 2018 e a situação acelerou e não foi por causa da pandemia. Então, muito do que os meus colegas colocaram, a realidade que tem que ser repetida em Cajazeiras e região cotidianamente. O governo não cumpriu a sua parte. Se você fizer um comparativo com nações, inclusive, pobres da África e da Ásia, é um dado econômico, não é fake news, não é manipulação da notícia, é apenas o que parte da população ensandecida e fanática negam. Então a gente tem que buscar os números para provar a teoria. Eu acho que o que o colega Nonato colocou aí é de fundamental importância. O Brasil não viveu lockdown, não tem, as nossas empresas, pequenas e médias empresas, não tem apoio nenhum do governo federal. Realmente no Brasil só quem ganhou foi banqueiro e gente que mexe diretamente com a política. Tanto é que o meu discurso hoje não é apenas para o presidente de crime de responsabilidade. Deputados, senadores, gestores, em especial de pequenos municípios, até governadores, são corresponsáveis nessa política fascínora, nessa política medíocre, nessa política genocida, inclusive de não tomarem providências legais e políticas para combater essa sangria, para oferecer o socorro à população brasileira. Essas cenas que estão, de certa forma, mutando, elas estarão aí no Brasil por muito tempo ainda. E enquanto o mundo já respira a volta à normalidade, como os Estados Unidos, que agora no mês de junho, com o Biden retirando o Trump, possivelmente estarão a plena economia, o Brasil ainda pensa em vacinar, com tantas mentiras, apenas para 2022, quem sabe em 2023 estaremos cuidando dessas cepas que foram multadas ao longo das aglomerações. Então o assunto aqui é muito sério, esse programa tem que ser gravado e repetido e lembrado aí para a população cajazeirense e toda a região, porque é um assunto que, infelizmente, a gente luta contra políticos, contra o gestor principal e contra parte da mídia brasileira que é passapandista e vendida no sistema, né, que nós chamamos hoje de mórbido, né, a necropolítica brasileira em nome de um poder, né, que foi imposto a partir de 2018. Eu queria registrar isso veementemente para que a gente possa lembrar dentro do debate e dentro da discussão que será instalada aqui a partir, evidentemente, da relação social com a política e, evidentemente, a legal. Era isso, Fernando, pelo menos por enquanto. Herbert Melo, tá? Doutor Paulo Sabino, aproveitando essas colocações do professor Herbert Melo, ele falou muito aí sobre o lockdown, tá? E dentro dessa questão da nossa temática, crimes de responsabilidade em tempos de pandemia, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: essas medidas de restrição, seja com relação a lockdown ou medidas mais brandas, elas encontram amparo na lei ou na Constituição da República? Veja bem, Fernando, muito boa a pontuação do professor Herbert, e com relação a essa questão do lockdown, sobre medidas restritivas de liberdade, como nós estamos vendo em algumas cidades, em alguns estados, com toque de recolher, são todas medidas que são cabíveis em momentos como esse. Em todos os países onde a democracia é mais estabilizada do que o nosso país, Estados Unidos, países da Europa, como França, Inglaterra, Alemanha, Itália, todos esses países tiveram lockdown e estão, nesse momento, muitos deles ainda exercendo lockdown. As restrições
no direito de ir e vir, não está tentando limitar a vida do cidadão. Há um direito fundamental, Fernando, Herbert, Nonato e internautas, que está acima do que o direito de ir e vir. É o direito da vida. Se nós colocarmos o povo todo na rua, se as pessoas não se cuidaram porque não se cuidam, né? Nós estamos vendo nos finais de semana quantas festas a polícia, as guardas municipais, a vigilância sanitária dos municípios não têm fechado festas com 200, 300, 500 pessoas. São maus exemplos. E, nesse caso, o governo tem que agir. Se nós formos esperar pelo governo central, nós não vamos ter, efetivamente, de forma nenhuma, essas medidas, porque o governo central, o presidente Jair Bolsonaro, ele acha que não funciona, não. Ele acha que o povo estando na rua vai ter aquilo que ele chama a imunização de rebanho. Não acontece a imunização de rebanho da forma como está acontecendo no nosso país. O que nós vamos ter, efetivamente, é uma mortalidade incontrolável. Eu não vejo, e aí eu tenho observado por outros juristas que têm se manifestado, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a isso. Não há nenhuma ilegalidade nessas atitudes que visam limitar até mesmo o funcionamento do comércio. A gente fica triste, porque o nosso comerciante, o nosso empresário está pagando um preço muito caro. Então, o que é preciso fazer? É preciso que o governo crie políticas para mitigar os efeitos do fechamento do comércio. Acontecendo nesse momento na Espanha. A Espanha já está às vésperas da quarta onda. Por quê? Estão vacinando, mas o comércio abriu. Nós vimos isso acontecer em Portugal. Então, ou o governo toma medidas, ou nós vamos ver um grande número de mortes. Eu penso, é meu pensamento, né, humilde, repito, de um singelo advogado. Eu não vejo ilegalidade nenhuma em determinar limitações, como está acontecendo agora, por exemplo, em alguns municípios, decretou-se praticamente um toque de recolher em toda a cidade no final de semana. E hoje eu via uma reportagem no jornal Hoje, falando sobre uma cidade de São Paulo. Eu me penitencio se eu estiver equivocado, mas eu acho que a cidade de Araraquara foi decretado um lockdown e hoje as informações é que o número de mortes e de internados nos hospitais caiu em mais da metade. Ou seja, isso é sinônimo de que funciona. Então, nós temos que observar o seguinte: há a limitação do direito de ir e vir, há a limitação do exercício profissional, há a limitação do exercício do trabalho, mas, nesse momento, a vida humana está acima de tudo. Inclusive, há uma notícia nova, essa notícia é de agora, há poucos minutos, que o ministro Marco Aurélio foi sorteado como relator dessa ação que o presidente Bolsonaro entrou contra diversos estados, né, que decretaram as restrições mais duras. Então, nós vamos ver, e eu acho até bom que se manifeste novamente o Supremo Tribunal Federal para espancar de vez a dúvida de quem deve tomar essas providências. Porque se for esperar pelo governo central, se for esperar pelo governo Bolsonaro, o que nós teremos é um grande massacre no nosso país, né? E a desorganização, Fernando, desse país é muito grande. A desorganização do governo federal é de encher os olhos. Eu estava vendo que na última sexta-feira a Anvisa convocou uma reunião com o Ministério da Saúde, com todos os secretários de Estado da Saúde e com todos os fornecedores do chamado kit intubação. Essa reunião era para acontecer ontem, domingo. E olhe como esse governo federal ele é muito organizado, Fernando. Mandaram um link, o convite para a reunião para todos os secretários de Estado, mandaram para todos os integrantes do Ministério da Saúde, mandaram para todos os diretores da Anvisa
mas esqueceram de mandar para os fornecedores. Como é que se faz uma reunião para tratar sobre fornecimento de insumos para combater os efeitos da Covid e esquece de chamar o fornecedor do insumo? Isso é desorganização. Eu costumo dizer, Fernando, que se o nosso país entrasse numa guerra, a guerra de armas, porque nós estamos vivendo uma guerra contra o Covid-19, mas se nós entrássemos numa guerra de armas com qualquer outro país do mundo, não precisa ser contra os Estados Unidos, não, qualquer um outro país do mundo, com a organização que nós temos hoje, dentro do governo federal, com a logística que os ministros generais têm e têm demonstrado no governo federal, Fernando, os nossos soldados morreriam todos ainda dentro do quartel. Não daria tempo nem sair do quartel, porque a desorganização, a falta de estrutura mental desse governo é de encher os olhos. É uma pena que o Congresso Nacional, a Câmara Federal, o Senado da República não tem coragem suficiente de tomar medidas duras, de tomar medidas eficazes. Até porque o senhor presidente do Senado e o senhor presidente da Câmara Federal foram eleitos agora em fevereiro sob os auspícios desse governo que está aí, distribuindo benesses, distribuindo empregos, distribuindo emendas, distribuindo cargos, distribuindo favores para que eles fossem eleitos. Então, o presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal, não tem moral nenhuma para reclamar nada do Bolsonaro, porque tudo que Bolsonaro prometeu a eles foi cumprido. Agora, eles dois, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, não prometeram nada ao país. E nem pode prometer porque eles estão comprometidos com esse centrão e com esse governo central que não serve de nada a não ser para colocar a nossa população em risco. E só para concluir esse tópico, Fernando, eu não acredito num governo que se diz democrático. Eu não acredito numa democracia estabilizada, em que o Congresso Nacional, o presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal, escuta o presidente dizer todos os dias que a corda está expirando, que vai decretar estado de sítio, que vai ter um golpe, que vai botar um soldado e um cabo na porta do Supremo e não tomar uma providência. Nós estamos efetivamente entregues nas mãos de Deus, porque se for esperar por esse governo, pelos nossos políticos, nós estamos numa situação extremamente complicada, mais do que nós já estamos e que possamos imaginar. Porque os políticos nos estados, eles vêm fazer discurso aqui em Cajazeiras, na cidade do interior. Nenhum. Escute qualquer um que tenha feito um pronunciamento nos últimos 15 dias falando de Bolsonaro, falando sobre essa política do Ministério da Saúde, falando da política da Anvisa, falando sobre o comportamento do presidente do Senado ou do presidente da Câmara Federal, que não seja. E aí eu dizia que ia entrar em questões políticas. Eu não tenho partido político, eu não tenho nenhuma predileção, mas ultimamente as únicas pessoas que têm falado isso são aqueles que, notória e de sempre, foram oposição a esse governo que está aí instalado e está desapeando o povo do direito de viver. Fernando, me permita só uma parte rápida aqui, se for possível. Me permita aqui contribuindo com o amigo Paulo. Ok. É porque é o seguinte, a medida provisória 966 de maio de 2020, ela é ateniente exatamente aos atos da pandemia. Inclusive, a gente vai ter aqui, né, as ações que poderão caber tanto na esfera civil, administrativa e penal. Outra fake news propagada pela equipe do Bolsonaro, quando transfere a responsabilidade para governadores e prefeitos. Esse discurso, inclusive, é repetido aqui pela imprensa local, imprensa, né, infelizmente, marrom, imprensa vendida, passapandista. O Supremo Tribunal Federal vai permitir que governadores e prefeitos hajam em caráter de exceção
e em caráter de urgência, exatamente pela falta de gerenciamento, meu amigo Paulo Sabino, meu amigo Nonato, do governo federal. E essa bola tem sido passada desde maio do ano passado até hoje, como se a culpa fosse de prefeitos e governadores. E eles criam narrativas como esconder os respiradores, os governadores estão pagando as dívidas com o dinheiro da Covid. Existe no Brasil um instrumento chamado painel da transparência. Então, nós temos lá exatamente o instrumento que está aí, o professor Paulo Sabino pode falar sobre isso, é um painel aberto ao Brasil inteiro, certo? Onde tudo que entra ou sai de uma prefeitura ou do estado tem que ser dado conta, tem que ter tudo organizado. Então, esse tipo de coisa é utilizado para manipular massas desinformadas, o que é outro crime dentro de crime. Quando a gente pega aqui essa medida provisória, tem o seguinte: enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente de pandemia da Covid-19, combater os efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia em todas as circunstâncias. Responderá aquele por ação ou omissão no atendimento de uma crise global, de uma situação específica, de um agente invasor que irá causar, evidentemente, uma série de problemas na saúde pública brasileira. Então, é outra fake news, é outra mentira. E isso, eu estou batendo muito dessa tecla, Fernando, porque é o que a gente vê na região. Nós temos aqui, me permitam aqui até deselegância, mas não é, cuspidores de microfone repetem cotidianamente essa mentira para a população, dizendo que estão roubando dinheiro do governo federal, que estão fazendo isso, aquilo, outro, etc. O governo Bolsonaro mandou fechar hospitais de campanha, impediu esse dinheiro de chegar às prefeituras e os governadores. Eles estão, de certa forma, até sendo prejudicados com esse discurso que ele tem tido exaustivamente, já que quem tem que gerenciar uma pandemia nacional, no caso global, mas no caso do Brasil, é o governo do presidente Jair Bolsonaro, é executivo. Não é ação, a não ser a questão da excepcionalidade que foi criada no Brasil, de governadores e prefeitos. Quem tem que gerenciar o Ministério da Saúde é ele que vai fazer todo o planejamento, como já foi citado pelo professor Paulo Sabino, pelo amigo Nonato, da vacinação, aos atendimentos que, evidentemente, puderem ser descobertos e até chegarem à população. Eu não vou aqui esticar o discurso com tratamento precoce, com cloroquina, com outras coisas, que eu acho que isso aí já está muito bem explicado pelos colegas, é algo que não tem mais nem sentido. Ivermectina. Tanto é que o próprio amigo Fernando Antônio, encerrando a minha participação nesse momento, cita aí o irmão, o religioso que morreu. Ele fazia o tratamento precoce, não sei se o amigo Fernando Antônio sabe, era um dos negacionistas, inclusive dizia que só quem pegava a Covid é que não tinha Deus, que estava com Satanás no corpo. Eu fico me perguntando às vezes para onde é que ele foi, porque ele pegou a Covid, mesmo com o tratamento precoce, com esses remédios todos, morreu da Covid, e aí deixa uma série de vítimas, milhares de vítimas desse discurso dele, que é um discurso de morte, o que a gente chama de necropolítica. Então é importante um programa como esse, porque ele significa muita coisa e traz a informação correta para o seu espectador. Muito bem, professor Herbert Melo, tá? Olha, gente, deixa eu falar com vocês aqui sobre a Casa da Marmitaria, hein? Olha bem, a Casa da Marmitaria está funcionando das 18 horas até as 21 horas, hein? De segunda a sábado. E no domingo, funcionando para almoço, com galinha completa, no valor de R$60, hein? Serve 4 pessoas. O peixe completo por R$40 serve 2 pessoas. E tem a buchada completa no valor de R$15. Ainda tem quentinhas no valor de R$12 com entrega grátis. Olha só. Na semana à noite, cuscuz recheado, a parmegiana de frango e a parmegiana de carne com bolinhas de frango e fritas. A Casa da Marmitaria fica na rua João de Souza Maciel, número 192. E você pode fazer o seu pedido através desse número, 99116 3948.
DDD 83, claro. Então não tem outro lugar, viu? O lugar realmente é Casa da Marmitaria, ok? Muito bem, deixa eu falar agora com ele aqui que está comigo no estúdio, né? Meu amigo Nonato Saraiva. Nonato, aproveitando aí a fala do Dr. Paulo Sabino, do professor Herbert Melo, tá certo? E eles tocaram aí em pontos bem interessantes, né? Eu queria que você falasse assim, fizesse assim um apanhado, tá? Mas você vai responder essa minha pergunta depois do intervalo, que eu vou fazer um intervalo agora, quando eu voltar, já volto com a sua resposta, tá? Então, olha só, qual a pergunta? Veja bem, primeiro, eu queria que os colegas também, doutor Paulo Sabino e professor Herbert Melo, ele como advogado, professor também como mestre em direito, tá? Eu queria que eles observassem o seguinte, quando a gente fala de crime de responsabilidade, então imagina só, você estar num país, tá? Que ele é expert, tá? Olha bem, ele é realmente uma sumidade no assunto de campanha de imunização para o mundo, para o planeta, ou seja, o Brasil, ele é expert nisso aí, nós temos toda a logística, quer dizer, se a gente tivesse vacinas nesse país, se tivesse pensado nisso lá atrás, quando deveria ter se pensado, porque pensaram tudo errado, eu particularmente, minha opinião, se um país é continental, se um país tem mais de 200 milhões de habitantes, mas ele é expert em imunização, na hora que tiver vacina, vai resolver o problema da economia, de tudo. Então o que é que um país desse tem que fazer? Comprar vacina o mais rápido possível, porque na hora que a vacina chegar, a logística nós já temos. E foi exatamente o contrário. Usaram o argumento de dizer o seguinte, não, mas é complicado, porque o Brasil é um país continental. O Brasil é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes e chegou-se até o absurdo de dizer o seguinte, hein? Olha só, quem é que não quer vender o Brasil? Quem é que não quer? Eles que querem vender, eles que venham. Nós estamos aqui para comprar, mas quem quiser que venha. Como se fosse um produto que ninguém quisesse, né? O Brasil queria, mas o mundo não queria. Uma coisa totalmente adversa, né? Um produto que o planeta inteiro quer. Então, Nonato, esse é um ponto que eu quero que você fale. O outro ponto é o seguinte, como explicar, tá certo? Diante de tudo o que foi dito pelo doutor Paulo Sabino, quando ele falou de inércia, quando ele falou de falta de prioridade, e a gente está falando de crime de responsabilidade. Como você vê também essa questão da mortalidade que nós estamos tendo no país e diante dessa inércia do nosso governo federal? Balanço Diário volta já com o Nonato Saraiva falando tudo aqui para você. Voltamos já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática. A solução que você procura. Muito prazer. Somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo
tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Eu me importo com você. Eu te respeito. Eu sou consciente. Eu sei que incomoda, mas sei que é preciso. Não quero ser responsável pela morte de ninguém. Eu preciso sair para trabalhar, mas eu também quero voltar para casa. Nunca tivemos tantos casos, tantas mortes. Está na cara que nunca foi tão importante fazer a coisa certa. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Loteamento Joca Claudino, um empreendimento de sucesso. Agora continua na segunda etapa. Chegou a hora do melhor negócio do ano. Loteamento Joca Claudino, com total infraestrutura, pronto para construir e morar. Água, energia e calçamento. Localização privilegiada. Pagamento super facilitado em até 90 meses. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Últimas unidades já à venda. Ligue para 839-9315-1975 ou 83-3531-4535. Venha morar ou investir na melhor localização da Zona Norte de Cajazeiras, próxima ao UFCG e estabelecimentos comerciais. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. A pandemia da Covid-19 pegou todos de surpresa e obrigou a gente a mudar muitas rotinas. Para se adaptar a essa nova realidade, foi necessária uma grande transformação na educação. E na Paraíba, nós fizemos o dever de casa direitinho. Pesquisa da FGV mostrou que a Paraíba foi o estado com melhor desempenho no ensino remoto na educação pública do país, com uma nota que foi mais que o dobro da média nacional. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São 18 horas e 38 minutos. Estamos aqui falando sobre um tema de alta relevância: crimes de responsabilidade em tempos de pandemia. Antes de passar a palavra aqui para o querido Nonato Saraiva, que está comigo aqui no estúdio, eu quero falar com você sobre Franfarma. Olha só, gente, Franfarma é a farmácia onde você encontra os melhores preços de genéricos. A Franfarma fica na rua João Rodrigues Alves, número 130, no centro. O telefone é esse, ó, 99178-3033 e 99411-6030. Lá tem farmacêutico de plantão, é isso mesmo, farmacêutico de plantão, descontos de 20% a 90%, o menor preço da cidade.
Então pensou em remédio, olha, remédio, perfumaria, suplementos, genéricos mais barato na cidade, o lugar é Fran Farma. Nonato Saraiva, meu querido, e aí? E aí, você já pensou na resposta aí? Então, fique à vontade. Bem, Fernando, inicialmente eu queria fazer aqui, elogiar os nossos companheiros, porque eles me deram muitos subsídios para o que eu vou falar agora. Inclusive, algumas coisas que eu já estava vagamente aqui deixando, eles me lembraram, né? Primeiro, só quem pode interferir no direito, em contenção, numa pandemia, é a ciência. Só quem pode direcionar a forma de ação, a forma como a gente está vendo agora, do lockdown, de contenção, neste momento, é a ciência. Certo? A ciência, historicamente, por quê? Eu vou fazer aqui um início, aqui, eu estava vendo antes de vir para cá, uma postagem do Miguel Falabella, que eu achei muito interessante, e eu quero passar para os amigos aqui. Essa não é a primeira pandemia, nem será a última, só que essa é uma das mais graves. Nós agora somos responsáveis por 28% dos mortos do mundo agora na pandemia. Olhe bem que gravidade. Nós chegamos, a gente assistiu a pandemia iniciar, ela entrou na Europa e a gente olhando aqui, pulando o carnaval e assistindo, e aí essa pandemia chegou, e os governantes, os órgãos de saúde, os órgãos também da parte política, principalmente, que gerenciam os órgãos de saúde, que são gerenciados em sua grande maioria por política, assistiram, os cientistas locais foram deixados de lado, a política tomou conta e não fizemos nada para isso. A postagem do Falabella dizia o seguinte: as pandemias, existem e existirão, novas virão. Por que a peste bubônica ela veio, matou e foi embora? Como foi que ela deixou de matar pessoas? Primeiro, a questão da religião, da má informação, e os colegas colocaram muito bem, da desinformação, da contra-informação e da má informação intencional, que é o que acontece muito aqui na nossa cidade. O amigo Herbert também me lembrou, é a minha saga diária, Herbert, aqui na nossa cidade, a nossa batalha contra esses desinformadores que usam concessões públicas para prejudicar o cidadão, para levar tragédias para a humanidade, para ser cúmplice dessa mortandade que acontece aqui no país. Mas é o seguinte, Miguel Falabella dizia o seguinte, eu achei interessante, eu já vi isso também e até me lembrou. Na época da peste bubônica, século XIII e XIV, o Papa Gregório IV, do nada, ele colocou que os gatos personificavam a imagem do diabo. Como Hitler colocou os comunistas como os comedores de criancinha, né? Sempre tem um bode expiatório. Então, os mal informados da Idade Média, das cidades podres medievais, começaram a procurar gatos e matá-los onde quer que encontrasse. Flechas, os gatos fugiam das cidades e começaram a matar os gatos. O que aconteceu? Os ratos fizeram a festa. E como toda cidade medieval não tinha saneamento, era aquele agrupado de pessoas, aquela lama, podridão na rua, as latrinas sendo jogadas das janelas, o povo começou a morrer, os ratos fizeram a festa, e aí só escapou quem se isolou, quem saiu das aglomerações, quem foi para os redutos mais distantes, essas pessoas sobreviveram. Isso já foi um lockdown natural, o que comprova cientificamente de que os países e que estão demonstrando que os números de mortes estão caindo, aí a prova maior para os Estados Unidos, que na campanha louca do Donald Trump, que é um dos sócios fabricantes principais da cloroquina, e enviou cloroquina para o Brasil para que esse daqui fabricasse, mandasse o exército fabricar a cloroquina para vender por 18 anos, colocando cloroquina no lombo das pessoas, sem nenhuma eficácia científica. Até o Trump deixou a cloroquina de lado, e se a cloroquina resolvesse alguma coisa, os Estados Unidos não seriam os campeões de mortes, no geral, porque nós já ultrapassamos os americanos em morte diária. Eles caíram para 1.200, nós estamos em quase 3.000, certo? Então tem gente aqui que ainda insiste nisso. Quinta-feira morreu o prefeito de Vitória da Conquista, que era um dos negacionistas, defensores do kit Covid, né? Cloroquina e vermectrina, saiu, o cara morreu. Mas ele foi para o Sírio Libanês. Hoje muitas pessoas não têm condição de ir sequer para qualquer hospital.
Com isso, a gente sabia como enfrentar. O que é que a gente ouviu e viu chegar? Negacionismo, certo? Um presidente, um grupo de políticos que tiraram infectologistas, médicos do Ministério da Saúde e colocaram militar de reserva. Por que que o Nelson Taik desistiu de ser ministro da Saúde? Se você pegar aquela fatídica reunião terrível, onde eles disseram aqueles adjetivos que a gente não pode nem colocar aqui agora, porque eles achavam que não ia sair a público, o Nelson Taik, você olha para a cara dele, ele é um cara milionário, ele tem clínicas, né, no Rio de Janeiro, as melhores clínicas são dele, né, ele observava, você olha no rosto dele, ele dizia assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Quando o ministro disse que a gente tinha que aproveitar a pandemia para passar a boiada. E o que é pior, Fernando, além da tragédia das mortes, esse governo está aproveitando a pandemia para aprovar tudo que não presta para o cidadão. Ele tentou aprovar agora o fim da internet nas escolas de primeiro e segundo grau da escola pública. Para que isso? O povo já está sofrendo, já está morrendo, redução salarial, perda de direito, perda de instabilidade, de autonomia, e o cara aproveitando a pandemia para acabar de matar o cidadão, passar a boiada. Está sendo citado na corte de Haia por genocídio, porque ele tirou medicamento das comunidades indígenas, liberou as áreas indígenas para a entrada de garimpeiros, e aí houve a maior mortandade de líderes indígenas da história. Nós temos o quê? A cesta básica mais cara, a gasolina mais cara, né? A carne mais cara, o PIB mais baixo da história. O que é que a gente espera mais? Uma mortandade maior, superando todos, certo? E nenhuma medida foi tomada, além de não tomar medida alguma, ele ainda joga a responsabilidade para os outros, pela sua irresponsabilidade no trato com a pandemia. O que é que ele coloca? Que a culpa é dos governadores, porque o que é que eu escuto muito aqui nas emissoras de rádio locais? O governo mandou dinheiro para os estados e municípios, aí joga a responsabilidade para os prefeitos. Se muitos prefeitos não tivessem feito aqui aquelas primeiras medidas de contenção, a gente estava numa situação muito pior. Foi preciso, e eu vejo alguns mentirosos aqui das emissoras dizerem assim, o STF proibiu do presidente Bolsonaro atuar na pandemia. Cara, nossa cidade tem faculdades, universidades, as pessoas leem, estudam. Quando você abre a boca numa emissora de rádio e coloca algo desse tipo, você está cometendo um desserviço à população. Primeiro que você está usando uma concessão pública. Depois que você está mentindo para o cidadão. E você mentindo numa oportunidade dessa, você está contribuindo para alastrar a pandemia. Você está ajudando ainda não é genocida, como eu coloquei. Genocida você direciona a morte a uma etnia, como Hitler fez com os judeus. Ele está sendo acusado de genocídio pelas comunidades indígenas, mas aí é um crime lesa humanidade, é um crime contra a humanidade, e os que estão envolvidos junto com ele, Conselho Regional de Medicina, como que deixou esse presidente receitar remédios sem eficácia? Cadê o Conselho Regional de Medicina? Certo? Os deputados, os senadores que estão assistindo essa mortandade, e muitos agora têm que partir das oposições, e até eu acho que a Corte Suprema ela tem que dizer a que veio, e parar de ser acovardada mesmo, porque só uma grande CPI, certo, da Covid, direcionando exatamente a culpabilidade ao líder maior e seus cúmplices que atuaram nesse momento de grave crise, acentuando as mortes quando deixam de tomar medidas extremas, que todos nós sabíamos quais eram. Fernando, todos os países que fizeram lockdown passaram por bombardeios, passaram por guerras, sabem como atuar num período desse. Vamos supor que na Inglaterra, na Segunda Guerra, quando os alemães bombardeavam Londres, o toque de recolher dizia, todo mundo para os abrigos subterrâneos. Vamos supor que chegasse um certo candidato lá, um grupo de comerciantes, disse, não, eu não vou para o abrigo subterrâneo porque tenho interferido no meu direito de ir e vir. Aí os cabas, tome bomba na sua cabeça. É o que está vendo com o Brasil. Você sabe o que deve fazer. Você sabe como resolver essa questão. Mas você insiste em desorientadamente por uma pessoa que nesta hora, joga a responsabilidade para você de ir contra as informações. Primeiro, já foi comprovado que a única coisa que resolve é o distanciamento e a vacina. Em todos os países da Europa que fizeram, do mundo todo, inclusive China, o lockdown foi fortíssimo na província de Wuhan, que dá umas 100 e tantas cajazeiras, e as pessoas fizeram. Mas aí tem uma questão de formação cultural do cidadão,
você tem que saber que a sua situação, a sua atitude pode salvar a vida de muita gente. Como também pode matar muita gente quando você age de forma errada. Então, todas as cidades que atuaram dessa forma, por que a China reduziu o número de mortes? E é um país continental. Então, a gente acaba por ter essa história de que é um país grande, é o que a gente escuta muito nas rádios aqui. A Europa fez o seguinte, reduziu lockdown, a Inglaterra 40 dias, a Alemanha 40 dias, 30 dias, não quebrou. Agora, jogar o pequeno comerciante que não recebe o auxílio de guerra que os países fizeram, com conta de luz, um auxílio dos bancos, que dos 800 bilhões que ficaram para os bancos, era para isso, para o auxílio de guerra que nesses países fizeram. Além do auxílio emergencial superior a $1.000, você teria um auxílio de guerra para você salvar as pequenas empresas, para não quebrar, para passar esse tempo sem trabalho. Aqui não, aquele não ajudou, reduziu o auxílio emergencial, jogou o trabalhador. E outra coisa, Fernando, quando foi chegando essa pandemia aqui, o que era que a gente dizia, como será essa pandemia, quais os impactos que terão no Brasil, um país que tem favelas de 350 mil habitantes? É uma tragédia. Isso ninguém nem ligou para isso, e chegou. O trabalhador das cidades grandes, eles entram nos ônibus porque tem que trabalhar. Nenhuma política de colocar ônibus extras tiveram. E as pessoas são obrigadas a enfrentar, a se arriscar para trazer o pão para casa. Então a gente tem que direcionar exatamente esta culpa a quem está lá, que deveria fazer um trabalho correto e usa um momento desse para espalhar mais morte. Porque, Fernando, só para encerrar, se o cidadão fez apologia à tortura, disse que tinha que morrer 30 mil e iam morrer inocentes, lembram disso? Ei, 200 mil é êxtase para um cara desse, certo? E ainda fez o contrário, quando todo mundo dizia que tinha que se vacinar, ele fez o quê? Leva o povo para as ruas, ele tem súditos, e as pessoas vão, faz o que ele manda, segue em sua postura. Não, olha, estou aqui com minha máscara, a Fernanda está ali, nós temos um distanciamento, eu carrego minha máscara aqui, meu alquinho gel está ali guardado, certo? Mas o que é que ele fez? Ele deu um mau exemplo. Todo fim de semana esse cidadão chegava sem máscara, fazendo aglomeração, e as pessoas seguiram isso. Infelizmente, nós estamos sendo a pária do mundo, a vergonha do mundo, devido a esse tipo de atitude, a conivência das instituições, a falta de ação dos órgãos que deveria atuar nessa hora, e uma atuação bufa, de uma ópera bufa de um presidente que se acha dono do país, dono da vida dos outros. Muito bem, Nonato Saraiva ao vivo conosco aqui no estúdio, e estão conosco o doutor Paulo Sabino e o professor Herbert Melo por videoconferência, tá? Chamada de vídeo. Olha, esse programa realmente o tempo é pouco, né? Não dá para a gente, muita coisa a ser discutida, nós temos que marcar um outro programa para a gente dar uma continuidade. Vamos ver se na próxima semana a gente faz a continuação, viu, doutor Paulo e professor Herbert, né? Agora eu queria o seguinte, diante de tudo que vocês colocaram aqui, antes de fazer essa pergunta, eu quero mandar um abraço para a Andréa Braga, hein? Está assistindo o programa, mandou um abraço para os três. Para doutor Paulo, professor Herbert e para Nonato Saraiva. Muita gente também assistindo aqui nas nossas plataformas digitais. Não dá para me mandar abraço para todos aqui. A Miriane Tavares, né, assistindo o programa. Edileuza Vidal, Melry Santana em Salvador, assistindo. Enfim, é muita gente. Mas eu queria o seguinte, gente. Olha, nós temos aí 7 minutinhos para terminar o programa. Então nós vamos ter que ser rápido, tá? Vamos ter que ser bem rápido. Eu vou botar uma pergunta aqui para os três, diante do que eu vi aqui. Diante do que eu vi, é para os três. Mas eu queria uma resposta assim, objetiva e considerações finais, tá? Porque nós vamos fazer outro programa para dar continuidade a essa temática. A pergunta é a seguinte, doutor Paulo Sabino, começando pelo senhor, viu? Começando pelo senhor que é advogado, né? Veja bem, eu lhe pergunto, há possibilidade de impeachment? Veja bem, diante do que vocês estão falando aqui, a pergunta é essa, né? Nesse momento, no nosso país, então, doutor Paulo, o senhor responde aí mais rápido, mais objetivo, dá o seu boa noite, suas considerações. Logo depois, o professor Herbert também comenta e volta aqui com o Nonato para a gente terminar o programa. Doutor Paulo Sabino. Extremamente rápido, né? Procurarei otimizar o tempo.
eu entendo, no meu pensamento, que o momento político não seja bom o impeachment para o país. Nós já temos problemas demais para administrar, né? Há um ditado político que diz que só se faz impeachment quando se tem um substituto certo, né? Aconteceu isso com Collor de Mello, aconteceu isso com Dilma Rousseff, mas eu não sei se nesse momento nós temos o substituto certo, né? Que seria um general. Então, trocar o capitão pelo general, eu não sei se seria uma boa opção política no nosso país. Mas eu queria dizer, Fernando, no tema central, e aí vai a minha finalização, é que efetivamente, se nós formos observar os atos praticados pelo presidente da República, ou os atos que ele deixou de praticar, ou seja, suas ações e omissões, eu tenho uma compreensão que muitos crimes de responsabilidade foram praticados, né? Na minha compreensão, há muitos, e principalmente aqueles contra a vida, contra a saúde, que são princípios fundamentais que estão estampados na nossa Carta Magna. Então, seja de uma forma administrativa, seja civilmente, seja criminalmente, já haveria bastante subsídio para que o presidente da República pudesse responder por seus devaneios, né? E um dos últimos que ele tem utilizado é exatamente colocar a Lei de Segurança Nacional para funcionar contra aquelas pessoas que estão fazendo críticas à sua administração. Ora, o gestor público que está lá, ele é obrigado a receber críticas. O que nós não podemos é estar atingindo a honra pessoal, a dignidade e o decoro das pessoas. Mas todo aquele que está no poder, aquele que é eleito pelo voto popular ou tem um cargo público, ele está submetido à crítica. Ele tem que receber a crítica e tem que fazer a sua reflexão para que ele possa ou contraditar a crítica recebida ou melhorar. Infelizmente, o nosso presidente, ele não costuma aceitar críticas e tenho certeza absoluta, essa certeza eu tenho, que ele também não vai melhorar. Então, que esperemos que as nossas instituições, o Senado, a Câmara, o Supremo Tribunal Federal, a sociedade civil organizada, as instituições de pensadores desse país, a voz popular possa ecoar mais forte do que essas atitudes desprezíveis, desajeitadas, que estão sendo perpetradas, patrocinadas pelo governo central, com a sua desorganização, o seu despreparo e sua falta de compromisso com a vida humana. Então, Fernando, eu lhe agradeço os demais integrantes da discussão e estou à disposição para uma nova chamada quando você nos convocar e aqui estaremos. Obrigado, doutor Paulo Sabino. Professor Herbert Mello, rapidinho então, suas considerações, seu boa noite. Eu vou tentar aqui fazer uma síntese, tentar aqui rapidamente me despedir dos meus colegas. Primeiro, ao meu amigo Nonato, a palavra do Aurélio, genocídio, já abraça a ideia do extermínio de um grupo de pessoas de modo geral, né? A gente tem, inclusive, extermínio de muitas pessoas em pouco tempo. Então, não necessariamente somente para etnia. Então, por isso que hoje eles utilizam a palavra genocídio. Segunda coisa que eu queria debater com o meu amigo Nonato, aprofundado, é que hoje o Intercept, hoje não, já durante alguns dias, lançou uma matéria falando sobre a responsabilidade do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, a conivência e os interesses econômicos de alguns grupos de saúde no Brasil que apoiaram a campanha do presidente e blindam, né, todo esse discurso genocida. Então é interessante que os colegas possam dar uma olhada. E juridicamente, que eu gostaria de ter feito essa discussão, a gente não pôde, né, Paulo, nos aprofundar no direito. Eu tenho a Constituição com o seu artigo 85, que fala, né, relaciona-se aos crimes de responsabilidade. Nós temos a Lei 1079/50, especificamente sobre os crimes de responsabilidade. Inclusive, aí nós temos até a organização por capítulos e temos ainda legislação que poderia ser aplicada especificamente a Bolsonaro, né, junto ao Código Penal, o artigo 268, 2 e o 319. E eu teria para vocês ainda nesse programa 23 crimes de responsabilidade cobertos por
estas normas e pela Constituição Federal. Vou citar aqui rapidamente, já que é uma síntese, por exemplo, declarar para o mundo o Golden Shower, aquela coisa, né, para o universo pessoal de cada um, ou a exoneração do fiscal urbano, por exemplo, a defesa do golpe de 64, inclusive ele ganhou um dia, né, para comemorar o golpe de 64, você tem o apoio do motim da PM, certo, no Ceará e no Brasil inteiro, a reação armada a prefeitos, as ameaças contra o Supremo Tribunal Federal, como também a participação de passeatas, e porque não dizer ataques a jornalistas, e aí a homofobia, o ataque ao meio ambiente, nós teríamos aqui 23 crimes prováveis com materialidade de fato, certo? Então, para não levar mais tempo, que o tempo está aí super corrido, dizer que foi uma alegria estar ao lado do meu amigo Paulo Sabino e do meu amigo Donato, e Fernando, sempre que precisar, conte comigo para tentar colaborar. E esse programa tem que ser desenvolvido mesmo, porque a desinformação é grande, viu? Eu estou aqui aí com a garganta ruim, um pouco febril, mas a alegria de poder esclarecer a verdade para o povo brasileiro, para o povo sertanejo, supera até mesmo as nossas deficiências. Espero que não seja Covid, peço a Deus que não seja, que eu já tive, mas infelizmente, né, a gente está submetido a isso. Então, peço a você que junto à TV Diário do Sertão aí, divulgue esse programa de hoje, que é fundamental importância para a sociedade. Temos que ser contra o negacionismo, não podemos mais nos omitir, temos que ser duros nas respostas, viu, Renato? Temos que ser duros, viu, Paulo Sabino? Não tem espaço mais para a gente estar tergiversando ou relativizando não. Muito obrigado, Fernando. Um grande abraço. Obrigado, professor Herbert Melo. Espero também que não seja Covid. Que Deus abençoe. Nonato Saraiva, rapidinho, porque o nosso tempo já foi, viu? Bem rápido, bem rápido. É uma observação, né? Ele já foi citado por genocídio. Já foi citado, já está na Corte de Haia, porque foi direcionado às comunidades indígenas, os seus crimes cometidos diretamente a uma etnia, já está. Só que, superior a isso, e bem mais grave, os crimes de lesa humanidade, contra a humanidade, isso é maior ainda. E outra coisa, a Corte de Haia não perdoa, não prescreve, você pode ter 90 anos, pode estar entubado, você vai ser julgado, você é levado e você vai ser punido. Não prescreve e não tem limite de idade. Então, essa é a questão, né? E eu nunca esperei que eu fosse assistir um país, uma democracia, um filho do presidente dizer o que diz em relação às vacinas, mandar enfiar naquele lugar. E agora o presidente, como o colega colocou, ao invés de procurar ajudar a população, colocar a Lei de Segurança Nacional para prender quem critica o presidente. E o pior, delegados da Polícia Civil aceitar pedidos do filhinho do presidente, que descontente com alguém que está descontente com a atuação do pai dele, diz: delegado, manda prender aquele cara que está falando mal de papai. Nós chegamos a esse ponto. Democracia não é bagunça. Democracia é um regime que as pessoas respeitam as leis, mas que as leis também existam para respeitar o cidadão. E quando a gente chega num período desse, num caso desse, de assistir esse tipo de palhaçada, a gente tem que se dignar. Eu acho que além do genocídio, certo, é um crime contra a humanidade, e ele e seus cúmplices têm que ser punidos. E só uma forte CPI com participação extrema para a gente dar uma resposta que o mundo pede, porque o mundo hoje, infelizmente, está de olho no Brasil, mas de forma extremamente negativa. Muito bem, muito obrigado então a todos que ficaram conosco até agora. Vocês agora vão ficar com o Diário Esportivo, com o meu querido amigo Léo Feitosa. Estaremos de volta amanhã às 17 horas. Tchau, Brasil, boa noite, tchau. O Sertão Agora é notícia. TV